volta após a nossa celebração de formatura, comemoração desse último dia de aula. E o sentimento aqui, pessoal, do ao vivo é o melhor possível. Espero que vocês recebam aí também nosso carinhoso abraço de despedida e que a gente continue sempre juntos, né, na atuação profissional. Mas quem sabe a gente se encontra também em outros cursos, né? Isso é muito importante, vai me deixar muito feliz e eu vou torcer por isso. Eu conversava aqui com o pessoal sobre as questões que eu vou resolver com vocês no estúdio. Isso acontece porque, eu já disse, eu não quis correr com o conteúdo, eu não quis atropelar temas importantes e eu sabia previamente da carga horária que eu teria, mas as questões que eu selecionei, eu não me limitei apenas à carga horária. A minha pretensão, como eu disse na primeira aula, era de esgotar todas as questões da Defensoria e pelo menos questões que guardavam semelhança com a realidade de concursos de defensores, e isso não só em Minas, mas de todos os estados. Por isso é que eu posso, né, deixar vocês com a consciência tranquila que todas as questões que até o dia de hoje já alcançaram o direito penal parte especial e os aspectos penais das leis extravagantes estão aí para vocês, né? E o que eu posso mais contribuir é seguir resolvendo essas questões no estúdio. Eu farei isso se vocês têm uma semana aí até o dia da prova. Espero que vocês me acompanhem e que vão dialogando comigo lá pela rede social, se tiverem alguma dúvida, tá? Então fica aqui esse meu pedido de desculpas e essa justificativa por não conseguir resolver em sala. Mas não fiz isso por mazela, fiz isso por zelo muito excessivo com vocês. Por isso falei tanto, por isso destrinchei tanto várias dessas questões, tá? Espero que isso produza frutos de aprovação na vida de vocês. Amém? Amém. Pessoal, nós estamos aonde? Qual questão? Vocês podem me sinalizar, porque saiu aqui do nosso contexto? 2 patinhos na lagoa. Então, nós já vamos falar precisamente dos crimes contra a dignidade sexual. Como eu já tive a oportunidade de antecipar na aula anterior, é preciso que a gente observe que o nosso bem jurídico, tutelado é especificamente a liberdade de escolha do parceiro e, mais do que isso, a liberdade de escolha do momento para a prática do ato sexual. Isso nos traz uma reflexão, nos proporcionam lentes muito importantes para a gente compreender o sentido e o alcance de todos esses tipos penais, correto? Então vamos à primeira questão, letra A. Compete à Justiça Estadual do local do upload processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Nessa assertiva, eu preciso sinalizar para vocês que o simples fato de um delito ser praticado pela via da rede mundial de computadores, como se dá, por exemplo, via Twitter, via Facebook, via Instagram, que tem alcance internacional, isso só por si não atrai a competência da Justiça Federal. Mas é importante a gente compreender que a competência da Justiça Federal será atraída quando a gente tem a afetação de bens, interesses e serviços da União ou das suas entidades. Lembrando também que nós precisamos que o delito praticado pela gente esteja previsto em tratado ou convenção internacional em relação aos quais o Brasil tenha manifestado o seu sentido, a sua pretensão de punir com eficiência aquele comportamento delituoso. E quando nós estamos falando dessas práticas de você oferecer, de você disponibilizar ou adquirir material que contenha cena de sexo explícito ou que seja material pelo menos pornográfico envolvendo criança e adolescente, que estão esses delitos tipificados nesses artigos do ECA, 241, 241A e 241B, nós temos a atração da competência da Justiça Federal, desde que esse delito seja revestido de transnacionalidade. Esse é o entendimento manifestado pelo STF e seguido copiosamente pelo STJ. Mas acontece que o STJ
Posteriormente a esse entendimento jurisprudencial, ele editou, lá no seu informativo 603, algo mais esclarecedor em torno da fixação da competência, se justiça federal ou se justiça estadual. E nós vamos considerar que a competência será da Justiça Federal quando o oferecimento, a disponibilização desse material pornográfico revestir-se de transnacionalidade. E aí eu pergunto para vocês, se um sujeito, ele disponibiliza, ele transmite material com cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente, pela via de um chat do Facebook, esse comportamento alcançou a transnacionalidade apta a atrair competência da Justiça Federal? O chat do Facebook, ele tem um alcance internacional? É uma comunicação, uma divulgação, um oferecimento que alcança um número indeterminado de pessoas para além das fronteiras nacionais? Ou trata-se de uma comunicação privada, que se limita ao remetente e ao destinatário, em que pese tratar-se de uma página inserida na rede mundial de computadores? O que vocês me dizem disso? O que vocês refletem? Isso. E no chat do Facebook? É particular, é conversa privada. E aí a competência seria, portanto, da Justiça Estadual. Em síntese, para atrair competência da Justiça Federal, nós precisamos de um caráter de transnacionalidade. E o simples fato de ser o delito praticado na rede mundial de computadores não nos permite concluir pela transnacionalidade. Tudo bem até aqui? É preciso que a gente identifique esse alcance para além das fronteiras, um alcance a um número indeterminado de pessoas. Então, se a disponibilização do material se dá através de conversa privada, um chat, um direct do Instagram, nós estamos delimitando o alcance. Pela ausência da internacionalidade do delito, a competência fica na Justiça Estadual. Mas se eu publico numa página pública que vai alcançar um número indeterminado com alcance internacional, competência da Justiça Federal. Tudo bem até aqui? E mais do que isso, nós estamos fixando competência em razão da matéria. E a competência territorial, como é que nós vamos fixar, tratando-se da hipótese de delito com alcance internacional? Se tem alcance internacional, essa disponibilização ou a conduta de adquirir o material, Justiça Federal. De onde? De que lugar? Exatamente. Quando a gente diz upload, é preciso compreender que a competência é firmada pelo local da publicação do material. Pouco importando onde é que está situado o provedor que armazena aquele material, pouco importando do local onde os usuários efetivamente, está escorregando, onde os usuários efetivamente visualizaram aquele material. O que importa é o local da publicação. Então, a competência, se eu tenho caráter de transnacionalidade, será da Justiça Federal, do local da publicação do material, independentemente do local onde se situa o provedor que armazena, independentemente do lugar onde os usuários efetivamente visualizaram. E esse raciocínio é natural e lógico. Basta a gente pensar como a gente vai fixar uma competência pelo aspecto territorial de um delito que tem alcance a número indeterminado de pessoas e um alcance internacional. A gente precisa ter um ponto de partida, e esse ponto de partida é que fixa a competência federal no aspecto territorial. O lugar da publicação. Esse é o ponto de partida. Pouco importando onde vai ser acessado, e vai ser acessado em lugares diversos. Pessoal, se eu não tenho conhecimento de onde é que esse material foi postado, não tenho conhecimento do lugar da publicação do material contendo cena de sexo explícito
ou pornografia envolvendo criança e adolescente? Se eu não conheço o lugar da publicação, o que pode nos restar? Aquele critério residual de fixação de competência. Quando a regra não vale, qual é o resíduo? Prevenção. O juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. O juiz que primeiro proferir decisão em relação àquele fato se torna competente para o processo e julgamento do feito em razão da prevenção. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui nós precisamos... Oi? Uhum. Alcançou aspecto de internacionalidade? Extrapolou? Sim ou não? Sim. Agora, a questão é quando não extrapola. E aí o que eu quero te dizer é que nós estaríamos limitadas a um espaço territorial, nacional brasileiro, mas o delito à comunicação acontecendo em uma rede mundial. A possibilidade do alcance não atrai a competência, mas quando o alcance é evidenciado, fixa a competência. Entenderam? Tudo bem até aqui? Então, para corrigir, a gente colocaria que a competência seria da Justiça Federal. Tudo bem até aqui? Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito material, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do menor na esfera criminal. Pessoal, o que nós temos em termos de corrupção de menores? A corrupção de menores, esse delito do artigo 244-B do ECA, ele se caracteriza quando o maior, ele pratica uma infração penal ou induz um menor de 18 anos a praticar infração penal. A gente diz que há corrupção de menores quando o maior pratica com o menor de 18 anos a infração penal ou o induz a praticar a infração penal. Isso é corrupção de menores. Mas a questão que invalida essa assertiva é a tratativa de ser um delito material. A corrupção de menores é classificada como um delito formal. E sendo um delito formal, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor. O que significa dizer prova da corrupção do menor? Significa dizer que eu não preciso demonstrar concretamente que, em razão daquele menor de 18 anos ter praticado a infração penal em companhia do maior, por conta disso ele passou a se dedicar a atividades criminosas. Ele corrompeu-se para a criminalidade. Isso eu não preciso demonstrar. O crime está consumado pela simples atividade de um maior praticar infração penal com menor de 18 anos ou induzir esse menor de 18 anos a praticá-la. O que é induzir? É você dar a ideia criminosa. Se o menor de 18 anos assimilou ou não a ideia, se praticou ou não o crime, ou se ao praticar a infração penal, depois disso nunca mais praticou nenhuma infração penal, ou passou-se a reiteradamente a dedicar-se à infração penal, isso não interfere. O crime está consumado pela simples atividade, independentemente da efetiva corrupção do menor. Por isso que a gente diz que corrupção de menores é crime formal. Dispensa, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção. Temos súmula em relação a isso. Por isso, a minha exaustão em falar desse tema, tudo que é sumulado, tende a ser incorporado em concursos da densidade do concurso da Defensoria. E aqui a súmula que a gente precisa lembrar é a súmula de número 500 do STJ. Tudo bem até aqui?
Letra C. Não configura o crime de corrupção de menores na hipótese em que o maior imputável pratica com o menor a infração penal ou induz a praticá-la quando o adolescente possui outros antecedentes infracionais, pois a cada nova prática criminosa em que o menor participa, não ser... Tá errado, né? Não se pode falar de um aumento da degradação da sua personalidade. O que vocês acham? Faz sentido isso? É descabido esse entendimento de que o fato de um menor já dedicar-se à atividade criminosa, que ele não possa mais ser corrompido. É descabido esse entendimento pelo seguinte: enquanto nós estivermos lidando com menores de 18 anos, a compreensão que precisamos ter é que eles estão em formação da sua personalidade. E exatamente por isso, todas as vezes que um maior praticar com ele ou o induzir a praticar uma infração penal, ele está cada vez mais distanciando esse menor da sua formação da personalidade adequada, conforme a lei. E é exatamente por isso que a cada prática ou a cada induzimento da prática de infração penal feita pelo maior, merece punição individualizada, independentemente de se analisar se ele já estava dedicando ou se não estava dedicando a atividade criminosa. Eu acabei de dizer para vocês que ao praticar ou induzir, dar a ideia criminosa, o crime está consumado. Ele não precisa nem praticar. Ele não precisa nem ficar reiteradamente dedicado à atividade criminosa. E se ele está, isso também não interfere. Mesmo que ele esteja, ao praticar infração com o maior, ou a ser induzido novamente por o maior, ele está cada vez mais se distanciando da formação ideal que a sociedade espera e que a lei exige. E por isso não está o maior autorizado só por isso a persistir influenciando maliciosamente aquele comportamento de um menor. Tudo bem até aqui? Toda vez que ele pratica o fato, novo crime está sendo consumado. Nova corrupção de menores. Beleza? É a mesma coisa, já que estamos dentro de crimes contra a dignidade sexual, a gente falar que uma prostituta não pode ser vítima de crime de estupro. Faz sentido? Nenhum sentido. Tudo bem até aqui? Letra D. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal, lembrei, Flávia, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Se for mais, me fala que eu te dou, tá? Ela me deu uma notinha nesse valor. O consentimento é o bolo. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Está vendo que o raciocínio jurídico é bastante harmônico, independentemente do crime? A gente falou sobre corrupção de menores, não interessa se ele já se dedica à atividade, o crime ainda assim poderá ser caracterizado. Falamos em relação à prostituta, em que pese dedicar-se, né, ao uso do seu corpo para finalidade sexual, enfim, ainda assim pode ser vítima de estupro. E olha o raciocínio em relação ao estupro de vulnerável. Basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 18 menor de 14 anos, desculpa. Menor de 14 anos é tratada como vulnerável. E por falar em menor de 14 anos, a vulnerabilidade alcança apenas vulnerabilidade em razão da idade?
ainda temos outras duas possibilidades. São as pessoas menores de 14, as pessoas que tenham deficiência mental, e desde que não tenham necessário discernimento para o ato, e as outras pessoas, pouco importando a idade, naturalmente, maiores de 14 anos, mas que não tenham, por qualquer outro motivo, possibilidade de oferecer resistência. E aí imaginem que o sujeito esteja numa festa e aproveita que determinada pessoa está caída no canto lá do salão de festas, completamente embriagado, e vai lá e pratica com ela ato libidinoso. Existiu o crime de estupro? De vulnerável? Sim. A vulnerabilidade está caracterizada pela impossibilidade de defesa. E você fala, mas a pessoa tinha 19 anos. Não estamos falando de idade, estamos falando de impossibilidade de defesa. E me permitam lembrar vocês em relação ao raciocínio dessas pessoas doentes mentais ou que não tenham necessário discernimento para o ato. É preciso que a gente identifique essas pessoas não simplesmente pela existência da patologia, da anomalia psíquica. É preciso que, além de possuírem doença mental, no momento do ato, no momento em que são constrangidas à relação sexual ou ao ato libidinoso diverso, não tenham condições de manifestar o seu consentimento. Porque, gente, vocês sabem que existem algumas pessoas que, apesar de possuírem anomalias psíquicas, elas geralmente exibem intervalos de lucidez. Vocês já viram pessoas doentes mentais casando, se relacionando com outras. Então quer dizer que o cônjuge de um doente mental sempre estará contra ele praticando estupro de vulnerável? A vulnerabilidade não é concluída automaticamente pela simples existência da anomalia. Além da anomalia, é preciso somar a ausência de discernimento para o ato. Porque mesmo sendo doente, é possível que ele tenha condições de manifestar consentimento para o ato sexual. Manifestando consentimento, ele escapa da tratativa da vulnerabilidade. Tudo bem até aqui? Guardaram isso, gente? Seguindo, o consentimento da vítima, a sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de um relacionamento amoroso não afastam a ocorrência do crime. Vocês viram isso ser corriqueiramente divulgado recentemente, porque tudo isso está consubstanciado na súmula 593 do STJ. Tudo bem até aqui? Sim ou não? E em relação àquele possuidor de anomalia psíquica, está claro? Ele precisa ter condições de compreender o sentido e o alcance. Ele precisa ter o necessário discernimento para o ato. Tudo bem? Se ele tem necessário discernimento, não há que se falar na vulnerabilidade a caracterizar o crime de estupro. Letra E. Ocorre erro de tipo no crime de corrupção de menores, não cabendo à defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor. Lembra que na corrupção de menores, nós temos um maior praticando com um menor de 18 anos uma infração penal ou induzindo-o a praticar a infração penal, logo nós temos coautoria entre um maior e um menor. O que eu quero saber de vocês, pode o maior alegar erro de tipo? E vocês lembram que é um erro de tipo? Tranquilos em relação a isso? Quando a gente fala de erro de tipo, nós estamos falando de falsa percepção da realidade. A gente hoje tem uma certa dificuldade de identificar pela compleição física a idade, especialmente dos adolescentes. Meninas, então, nem se fala. Menores de 14 anos com carinha de 25. 2 metros de altura, muito mais encorpadas, se vestem como mulheres.
e entram na boate. E eu, outro dia, só um parênteses, outro dia eu estava numa atuação profissional, acreditem, eu fiquei constrangido, mas depois eu ri, agora hoje eu fico feliz. Eu precisava entrar e foi um evento de exposição, vocês já viram falar em exposição no interior do estado? Aquelas, tipo como tem aqui em Pedro Leopoldo, sabe? Atividade, festa agropecuária, tem shows e tal. E aí eu estava de plantão e entrei com a equipe. Gente, eu estava com a roupa que a gente trabalha, eu estava toda de preto, com a camisa da polícia, tudo. Entrei, armada, inclusive. Na hora que eu passou o meu colega, eu no meio, um colega atrás. A gente só não estava de colete, mas devidamente identificados. Passou o meu colega, a mulher pôs a mão na minha frente e falou assim, menor, fila de lá, fila de lá. Olhei para ela, gente, eu fiquei tão constrangida. Aí eu fui para a fila de lá, porque ela meteu a mão na minha cara, eu falei, que é isso? Fui para a fila de lá. Cheguei lá, ela falou assim, levanta as mãos. Aí eu olhei assim para ela, fiz assim. Ela olhou para mim, olhou minha blusa, eu falei, que bom. Ela leu. Ela falou, desculpa. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, que constrangimento. E depois eu fiquei feliz. Eu hoje, né, já fazendo a curva dos 30, sendo tratada como menor de 18 anos. Espero que fosse ali 17,5, né? Mas talvez ela tenha pensado 12, mas ela foi tão enfática, menor. E, gente, eu virei piada o resto da noite. O resto da noite, graças a Deus, isso já foi superado, isso tem aí uns 6, 7 anos, mais ou menos. Mas aí depois do tempo passa, a gente vai adquirindo uma certa maturidade, a gente fica feliz, né? É melhor parecer ter menos idade do que o contrário. Mas tudo bem. E isso, quando a gente tem uma falsa percepção da realidade, isso caracteriza um erro de tipo. E quando a gente fala de menoridade, tanto em relação a homens e mulheres, isso é algo muito corriqueiro. Infelizmente acontece com uma certa frequência. E aí, quando a gente fala de erro de tipo, se a gente afirma que o sujeito tem falsa percepção da realidade, é exatamente para dizer que falta para o agente a consciência em relação àquele fato que ele está praticando. Lembram disso? E para que a gente possa falar de dolo, é preciso que o sujeito tenha consciência mais vontade. Ele precisa ter a vontade de praticar o fato, almejando um resultado, e precisa ter consciência de todas as circunstâncias fáticas que envolvem aquele evento. Se lhe falta consciência, não se pode falar em dolo. Por isso que o erro de tipo sempre exclui o dolo, porque falta consciência, e dolo é sempre vontade mais consciência. Mas nós sabemos que aquele erro de tipo... achei que não ia dar tchau para mim. Então tá. Um beijo. No Passando a Limpo nós vamos com tudo. Gente, eu vou fazer a pergunta e vocês vão me responder, me deixando assim super feliz, tá? Yes, nós vamos bombar, vocês vão ver. Nessa prova, vocês vão me mandar uma mensagem de hoje e falar assim, professora, gabaritei. Tava tudo na aula. Nós vamos arrebentar, gente. Ouviu um amém? Amém! Opa! No erro de tipo, a gente exclui a consciência. Sem consciência não tem dolo. Mas nós temos uma possibilidade de erro de tipo, de falsa percepção da realidade, como no meu caso concreto e real que eu exemplifiquei, que basta um pouco mais de atenção por parte do agente que ele vai perceber o equívoco. Nós chamamos isso de erro de tipo evitável. No erro de tipo evitável, como a gente poderia exigir um pouco mais de atenção? É porque a gente pode dizer que o sujeito deixou de observar o seu dever de cuidado objetivo. Deixou de agir com a cautela de um homem comum, com a cautela de um homem médio. Se lhe falta cautela, se lhe falta observância de dever de cuidado objetivo, está excluído o dolo, mas ele pode ser punido pela culpa.
E qual é a outra terminologia que a gente pode chamar esse erro de tipo evitável? É sempre o contrário aqui, evitável, inexcusável. Como se a gente dissesse injustificável. Por isso, você vai ser punido culposamente. Desde que exista, obviamente, previsão em lei daquele comportamento na forma culposa. Eu disse para vocês que quando eu entrei naquele parque de exposições, eu estava uniformizada. Pergunto, era possível exigir um pouco mais de atenção daquela mulher que disse, menor, menor, menor? Sim, presta atenção, leia. E se eu fosse uma bandida, eu tinha tomado um tiro na cara. A arma estava do lado, gente. Quando ela fala menor, 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 eu passava entre as pessoas, já estava lá dentro do parque de exposições. Principalmente se ela está na porta de entrada cuidando da fiscalização, correto? Enfim. Mas eu quero chegar à seguinte conclusão. Quando a gente fala de dolo e de culpa, nós estamos falando de dois elementos que integram a conduta, correto? Conduta está inserido aonde? No fato típico. Se o erro de tipo é um erro inevitável, nada mais podia ser feito para o sujeito não incorrer naquele erro, ele agiu como um homem comum, nada mais poderia ter sido feito para evitar a falsa percepção, a gente vai justificar. Seria um erro de tipo excusável, sempre o contrário. Quer dizer que será excluído o dolo e será excluída a culpa. Logo, o fato se torna atípico, porque são elementos que integram conduta, já que conduta é comportamento humano voluntário. Preciso atuação dolosa ou culposa frente ao resultado. Se não existe isso, não tem o elemento conduta, não tem o fato típico. E aqui, quando o erro de tipo é evitável, se prestasse atenção, tinha evitado aquele erro. Ele é injustificável, porque ele pode ser punido pela culpa. Mas e se não existe previsão em lei daquele comportamento, na forma culposa? Aí ele também não será punido pela ausência de previsão legal na forma culposa. Lembra que um elemento da culpa é exatamente a tipicidade? Logo, o fato também se tornaria atípico. Tudo bem? Pessoal, quando eu digo que um fato é atípico, é possível ao Estado exercer pretensão punitiva sobre esse fato? É possível ao Estado punir esse agente? Não é possível. E nós sabemos que no processo penal nós trabalhamos hoje com uma divisão, uma distribuição do ônus da prova. Lembram disso? E recai para a acusação o ônus de provar aqueles fatos que constituem a pretensão punitiva do Estado e que afastam a presunção de inocência constitucionalmente assegurada. E, por outro lado, a defesa recai o ônus da prova de todos os fatos modificativos e extintivos da pretensão punitiva do Estado. Esse fato, para fazer prova de que constitui erro de tipo, logo sempre vai excluir o dolo e pode permitir punição pela culpa quando evitável, se previsto em lei, desconstitui pretensão punitiva do Estado? Sim ou não? Desconstitui. Os fatos que desconstituem a pretensão de punir do Estado precisam ser demonstrados e provados pela defesa. Tudo bem? Então leiam comigo. Ocorre erro de tipo no crime de corrupção de menores. Sim, é possível confundir e achar que o sujeito é maior quando era menor de 18 anos. Não cabendo à defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do autor, do coautor? Só tem um não aqui que atrapalha tudo. Cabendo à defesa, porque trata-se de fato extintivo da pretensão punitiva do Estado. Maria
pessoa maior e capaz, vivia em união estável com João. Havia 5 anos. Quando em janeiro de 2017, ele, descontente com a participação de Maria em uma confraternização de trabalho, proferiu diversos xingamentos contra ela, tendo atingido sua honra subjetiva. Danificou todas as suas roupas e diversos objetos da residência de ambos. À época, Maria compareceu à delegacia de polícia, narrou os fatos, mas desistiu de registrar a ocorrência policial ou requerer a aplicação de medidas protetivas em seu favor. Em junho daquele mesmo ano, tendo Maria recebido a visita de uma amiga em sua residência, gente, o texto muito extenso, o que a gente faz para não ter que ler novamente e ganhar tempo no dia da prova? A gente sinaliza os fatos. Como eu não posso grifar aqui, porque eu preciso descer a barra de rolagem, eu vou utilizar o quadro. Olha só. A Maria, maior e capaz, vivia em união estável com João. Havia 5 anos, quando em janeiro de 2017, ele, João, descontente com a participação de Maria em uma confraternização de trabalho, proferiu diversos xingamentos contra ela, tendo atingido sua honra subjetiva. Xingamento que atinge honra subjetiva caracteriza qual crime contra a honra? Crime de injúria. Danificou todas as suas roupas e diversos objetos da residência de ambos. Todas as roupas da Maria danificadas. Qual é o crime? Dano, que inclusive nos parece provocar um prejuízo considerável para a vítima, correto? Todas as suas roupas. À época, Maria compareceu à delegacia de polícia, narrou os fatos, mas desistiu de registrar a ocorrência policial ou requerer a aplicação de medidas protetivas em seu favor. Em junho daquele mesmo ano, então em junho de 2017, tendo Maria recebido a visita de uma amiga em sua residência, João ameaçou ambas de morte. Qual é o crime? Ameaça. Utilizando-se de uma faca, exigiu a saída imediata da visita. Após a saída da amiga, João desferiu um golpe de faca no braço de Maria, tendo-lhe causado lesão leve. Sem sinalização da intenção de matar, nós entendemos que a intenção era de provocar de fato uma lesão leve. Dessa vez, e também pelo local, no braço, nós sabemos que não é só pelo local que a gente presume intenção de lesionar, é pela ausência de menção à intenção de matar, de produzir resultado mais grave. Dessa vez, Maria comunicou os fatos à polícia e, determinada a romper o relacionamento, requereu a aplicação de medidas protetivas. A autoridade judiciária determinou o afastamento de João do local de convivência com Maria e proibiu a aproximação ou qualquer contato com ela. Quer dizer, foram concedidas judicialmente as medidas protetivas de urgência. Perfeito. Inconformado com a atitude de Maria e com o fim do relacionamento, em julho, João foi até a casa de Maria e, utilizando-se de uma faca, ameaçou-a e constrangeu-a a praticar conjunção carnal com ele. O que nós temos no mês de julho? Lembrando que as medidas protetivas de urgência era proibição de aproximação e de qualquer contato. O que ele fez em julho? Ele foi até Maria. Logo, ele descumpriu a medida protetiva de urgência. E mais do que isso, mediante o emprego de ameaça, ele constrangeu a prática de conjunção carnal. Qual é o crime? Estupro. A ameaça nos parece ter sido o meio para o estupro.
A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da legislação aplicável. Para que a gente possa bem e fielmente compreender essas assertivas, eu preciso lembrar vocês de algo muito importante, que o tema do momento é Lei Maria da Penha, estamos assistindo a sucessivas alterações legislativas, e vocês precisam ir antenados para essa prova da Defensoria. Então vejam comigo, nós temos o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, promovendo uma alteração na natureza da ação penal em relação aos crimes de lesão corporal leve e culposa. Esta lei dos juizados passou a considerar que a ação penal será pública, condicionada à representação, correto? Antes do advento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, as lesões leves, culposas, graves ou gravíssimas eram de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Posteriormente, nós tivemos o advento da Lei Maria da Penha, que estabelece expressamente no seu artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Ela estabelece expressamente nesse artigo 41 que a Lei dos Juizados Especiais não se aplica no contexto de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto contra a mulher, qualquer que seja a pena prevista para o delito. Exatamente porque a informalidade, a celeridade e a finalidade de se evitar o quanto possível a instauração de processo, de se evitar o quanto possível a imposição de pena privativa de liberdade, não se harmoniza com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha quer proteger mais a mulher em condição de vulnerabilidade, de hipossuficiência, que nós identificamos quando ela está inserida em ambiente doméstico, familiar ou íntimo de afeto. Tudo bem até aqui? E, ao contrário, a Lei dos Juizados quer informalidade, celeridade, enfim, vocês conhecem bem. E aí, quando a Lei Maria da Penha, ela diz que a Lei dos Juizados não se aplica no seu contexto, é exatamente porque nós precisamos desconsiderar qualquer alteração que, porventura, tenha sido promovida pela Lei dos Juizados. Então, como é que nós consideramos a ação penal nos crimes de lesão corporal leve ou culposa, quando praticados no contexto da Lei Maria da Penha, como eram antes? Porque o que foi modificado pela Lei dos Juizados, a Lei Maria da Penha, desconsidera, não trata como válido. Como se a Lei dos Juizados não existisse para a Lei Maria da Penha. Tudo bem até aqui? Vocês observaram que eu só falei de crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Isso significa dizer que a única alteração de espécie de ação penal promovida pela Lei Maria da Penha ao afastar a incidência da Lei dos Juizados foi em relação à lesão leve ou culposa. Então, todos os outros crimes listados no Código Penal ou em leis penais especiais, quando ocorridos no contexto da Lei Maria da Penha, seguem normalmente as suas respectivas espécies de ações penais. Correto? Gente, o que diz o parágrafo único do artigo 147 do Código Penal em relação ao crime de ameaça? Somente se procede mediante representação. Alguma modificação foi promovida em relação ao crime de ameaça? Não. Logo, tratando-se de crime de ameaça, existe a possibilidade, ou melhor, existe a necessidade de representação da mulher ofendida.
Porque o crime de ameaça, dentro ou fora do contexto da Lei Maria da Penha, segue sendo perseguido mediante ação penal pública condicionada à representação. E mais do que isso, a representação, essa manifestação de vontade do ofendido, essa manifestação de interesse de ver processado o autor daquele fato delituoso, como vocês também bem sabem, é regido pela conveniência e pela oportunidade. O ofendido, ele representa se quiser, se achar oportuno, se achar conveniente. E exatamente por militar no campo da oportunidade, da conveniência, nós admitimos retratação da representação. Porém, tratando-se de representação no contexto da Lei Maria da Penha, a sua retratação, o voltar atrás da mulher ofendida, somente é possível na presença do juiz, em audiência especificamente designada para esse fim, ouvido o Ministério Público. A retratação da representação, no contexto da Lei Maria da Penha, só é possível até o recebimento da denúncia. Fora da Lei Maria da Penha, admite-se retratação até o oferecimento. São dois momentos distintos. Por que a gente precisa de designar uma audiência específica para a retratação da representação antes ofertada pela mulher ofendida? Porque nós não estamos falando de maior proteção para a mulher que esteja inserida em uma situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência? É por isso que ela precisa falar, voltar atrás, retratar na presença do juiz, ouvir do MP, para que eles tenham condições de analisar se aquele ato de retratação é voluntário, se está livre de coação, de pressão psicológica ou até mesmo de dependência econômica em relação ao agressor. Porque se isso acontecer, nós temos amparo também assistencial, que há de ser proporcionado àquela mulher na forma da Lei Maria da Penha. Tudo bem até aqui, gente? E outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Nós temos uma grande novidade que se refere à caracterização de um crime na Lei Maria da Penha. É o primeiro crime inserido na Lei Maria da Penha, que é o chamado descumprimento de medida protetiva de urgência. Está hoje mencionado no artigo 24A da Lei Maria da Penha. E esse crime, gente, ele é punido com uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Vocês lembram daquela regra para concessão de fiança, lá do Código de Processo Penal, no artigo 322? Lembram? Quais são as autoridades que podem conceder fiança? Juiz ou autoridade policial? A autoridade policial pode conceder fiança em quais crimes? Qual é a quantidade de pena? Até 4 anos. Mais do que isso, só o juiz poderá conceder fiança. Qual é a pena máxima do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência? 2 anos. Se a gente seguisse a regra geral do Código de Processo Penal, a quem nós poderíamos requerer concessão de fiança? Ao delegado. Porém, o artigo 24A, nos seus parágrafos, menciona claramente que a fiança somente poderá ser concedida pelo juiz. Trata-se de uma norma específica que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Isso vai ou não estar na sua prova? Com certeza ou claro? E claro também, todas as alternativas estão corretas. Tudo bem até aqui? Gente, quando nós falamos de crime de injúria, qual é como regra a natureza da ação penal? Injúria, isso. Ação penal privada.
O crime de dano, ele tem uma variação em relação à espécie de ação penal. E essa variação nós identificamos na forma do artigo 167 do Código Penal. E nós sabemos que quando o crime de dano é praticado por um motivo egoístico ou quando representa um prejuízo considerável para a vítima, ele há de ser de ação penal privada. Lembram disso? É o que parece ter ocorrido na hipótese, gente, destruição de todas as roupas. E o crime de ameaça? Qual é a natureza da ação penal? Opa! Ação penal, isso. Ação penal pública condicionada à representação. Mesmo no contexto da Lei Maria da Penha? Sim. A única coisa que mudou, lesão leve ou culposa. Lesão leve, no contexto da Lei Maria da Penha, qual é a natureza? O que era antes? Ação penal pública incondicionada. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que soou aqui nos meus ouvidos. E se for vias de fato? Um beijo no seu coração. Era isso que eu queria ouvir? Gente, vias de fato, contravenção penal, todas as contravenções penais por uma expressa previsão do artigo 17 da Lei de Contravenções, que nem precisava mencionar expressamente, são de ação penal pública incondicionada. Por que não precisava? A gente sabe que no silêncio da lei, a compreensão é que é de ação penal pública incondicionada. Quando a lei quer condicionar ou quer transferir titularidade da ação penal para o ofendido, tratando como ação penal privada, precisa mencionar expressamente. Mas para que não sobrasse dúvida, a Lei de Contravenções mencionou. E agora, só um minutinho, a grande novidade que nós precisamos tratar. Delito de estupro. Não só o delito de estupro, todos os outros crimes contra a dignidade sexual. Grande novidade legislativa, artigo 225 do Código Penal. São todos de ação penal pública incondicionada. Por que eu estou sinalizando para vocês a espécie de ação penal de cada um desses delitos? Porque existe uma assertiva que vai perguntar para vocês sobre a forma de instauração de inquérito. E vocês lembram que a persecução penal, que vai desde a prática do fato até a imposição da sua sanção penal, se subdivide em duas fases? Numa primeira fase de inquérito policial ou de investigação, no sentido mais amplo, e de ação penal. E a gente sabe que esta fase de inquérito policial, ela vem exatamente para preparar a segunda fase. Então, por isso é que as formas de se instaurar inquérito policial condizem exatamente com a espécie de ação penal que ele está preparando. Então, quando nós temos como objeto de investigação um crime de ação penal pública incondicionada, quer dizer que o inquérito policial também pode ser instaurado incondicionalmente. Pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, por notícia de qualquer do povo, por requisição do Ministério Público, por requerimento do ofendido. Lembram disso, gente? E quando for de ação penal pública condicionada, a condição que precisaria ser satisfeita para o oferecimento da denúncia, para início da ação penal pública, também tem que ser satisfeita para a instauração do inquérito. Se é de ação penal pública condicionada à representação, o que nós precisamos? Da representação para a instauração do inquérito. E se é de ação penal privada, o que a gente precisa para a instauração de inquérito policial? Requerimento do ofendido. Tudo bem até aqui? E falta só falar de uma que é muito esporádica, né, muito excepcional, mas está inserido dentre as espécies de ação penal. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa requisição é uma condição para o exercício do direito de ação. Precisa ser satisfeita também para a instauração
do competente inquérito policial. Volto a você. Vamos comigo para a gente tentar identificar as questões. O crime... Sim, mas aqui essa questão está desatualizada. O que eu preciso mostrar para vocês é o que nós temos de novidade para atualizar o sentido, tá? E vocês vão ver que o gabarito não restou afetado. E preciso identificar para vocês uma outra questão, gente. Se a ação penal é agora pública e incondicionada, isso é uma novidade prejudicial ou benéfica para o agente? Prejudicial. É uma novatio legis impégios. Então, acertadamente, esses seus olhos azuis sinalizaram bem. A novidade não pode retroceder à data desse fato. Mas utilizamos a questão para tratar do conhecimento, já que o gabarito não está afetado. Vamos lá. O crime de ameaça praticado por João contra Maria somente se apura mediante ação penal pública condicionada à representação da ofendida, correto? Até aqui, sim. Sendo válida a qualquer tempo a retratação da representação junto à autoridade policial para impedir persecução penal. Retratação até? Não. Até recebimento da denúncia. Na presença do juiz, ouvido MP em audiência especificamente designada para esse fim. Onde está isso? Artigo 16 da Lei Maria da Penha. Letra B. Não se aplica à Lei Maria da Penha a conduta praticada por João em julho de 2017. Julho de 2017. Considerando-se que naquela ocasião não existia mais entre o autor do fato e a vítima união estável e que eles não mais coabitavam. Pessoal, quais são as situações legais específicas de vulnerabilidade? Ambiente doméstico, ambiente familiar ou relação íntima de afeto. E a relação íntima de afeto, ela se caracteriza em relação a autor e vítima com quem tenha convivido ou com quem conviva. No caso, eles conviveram. E a convivência atual ou pretérita independe de coabitação. Essa é a menção clara do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Por isso está errada. Se aplica independentemente de coabitação e ainda que a convivência tenha sido anterior. O crime de estupro praticado por João em julho de 2017 será apurado por meio de inquérito policial, cuja instauração poderá decorrer do mero registro de ocorrência policial feito pela vítima? Sim ou não? Por que vocês estão dizendo que está correto? Porque o registro de ocorrência policial serve como notícia de um fato. E hoje o estupro é de ação penal pública incondicionada. E por que esse gabarito não está alterado e permanece válido? Por quê, gente? Exatamente, perfeito. Esses olhos azuis brilham demais. De mim? Oh, gente! Aqui. Aí, tá vendo? Tá cheio de bolo aqui, pessoal. A gente teve uma confraternização. Ela tá me sugerindo me justificar com o marido, porque ele vai ficar enciumado do Carlos. Porque ele tem olhos azuis, enfim. Marido, te amo para sempre. O Carlos é meu amigo. Pronto. Ah, não, Laura, você está dificultando a minha vida. Marido, beijo. Ele é só meu aluno, ela me corrigiu. Não somos mais amigos, tá, Carlos? Tudo bem.
Eu tô vendo, eu tô sentindo isso. Senti isso, senti. Ciúme, ciúme, ciúme. Volta aqui, foca. Laura, foca que o ciúme passa. Foca que o ciúme passa. As condutas praticadas por João em janeiro de 2017 podem ser apuradas de ofício pela autoridade policial, uma vez que, conforme disposição da Lei Maria da Penha, a instauração de inquérito não dependerá de qualquer providência ou requerimento da ofendida. Gente, essas condutas não podem ser apuradas de ofício, elas dependem de requerimento, porque são todas de ação penal privada. Conforme disposição, a instauração de inquérito em alguns crimes que são de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada depende de providência que seria demonstrada pela representação ou de requerimento da ofendida, no caso da ação penal privada. Única alteração, lesão, repitam, leve e culposa. E vocês reconhecem a dificuldade que nós temos de caracterizar uma lesão culposa no contexto da Lei Maria da Penha? Sim ou não? Pessoal, muito difícil, sabe? Por que é muito difícil? Porque a Lei Maria da Penha ela tem incidência quando o sujeito pratica o fato demonstrando menosprezo, discriminação à condição de mulher. Quando ela está inserida naquelas situações legais específicas de vulnerabilidade. De modo que, se existe motivação outra que não menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nós não teríamos a vulnerabilidade, a hipossuficiência a justificar a incidência da Lei Maria da Penha. Por isso é que aquele comportamento culposo, que não há vontade, não há assunção de risco, mas um resultado provocado por imprudência, negligência ou imperícia, existe uma dificuldade fático-probatória gigantesca de se fazer prova da pretensão de menosprezo e discriminação à condição de mulher. Tudo bem? A ação penal para apurar o crime de lesão corporal praticado por João contra Maria em junho de 2017 é pública condicionada à representação, conforme disposição da Lei Maria da Penha? Ela é de ação penal pública incondicionada, conforme disposição da Lei Maria da Penha, que afasta, que desconsidera alterações promovidas pela Lei dos Juizados Especiais. Deverá responder por crime de assédio sexual. O que é o crime de assédio sexual? Lembram? Calma. Artigo 216-A do Código Penal. O assédio sexual, ele se configura por aquela importunação sexual em que o agente ele se prevalece da sua superioridade ou da sua ascendência em relação à vítima. E quando o texto ele me diz superioridade e ascendência, ele quer significar que é preciso existir uma relação trabalhista em que o agente, o sujeito ativo, desfrute de uma posição privilegiada em relação à vítima. E aí nós falamos de relação de superioridade para alcançar relações de trabalho na esfera pública e ascendência, relação de trabalho na esfera privada. Mas é preciso posição de privilégio em relação ao autor do fato e de subordinação em relação ao sujeito passivo, sempre com conotação laboral. Pessoal, existe, Carlos, eu posso praticar contra você assédio sexual, já que tanto a Laura fala disso? Tanto que ela está enciumada? Laura, eu vou perguntar de novo, o seu ciúme está te deixando confusa? Quando ela fala sim, quer dizer, ela quer me punir de qualquer jeito. Estou te entendendo. Existe relação laboral entre professor e aluno, gente? A relação trabalhista existe entre o professor e o curso. Não é entre professor e aluno. Então, não existe possibilidade do assédio sexual.
Nada disso em relação ao aspecto penal. Responsabilidade penal é sempre subjetiva e pessoal. E mais, em relação a um bispo e um sacerdote, um líder religioso, existe assédio sexual? A relação é de trabalho entre bispo e sacerdote? Não é de trabalho. Não estando, portanto, caracterizada a relação laboral entre sujeito ativo e sujeito passivo, não há configuração do assédio sexual. É uma importunação quando o sujeito ele quer obter uma vantagem ou um favorecimento sexual, se prevalecendo de posição privilegiada em relação laboral. Fora disso, não tem assédio sexual. Tudo bem? Então venham comigo. Líder religioso que no ambiente ecumênico, por reiteradas vezes, importunar fiel para que realize ato de natureza sexual. Existe assédio sexual? Não existe, porque não existe relação laboral, mesmo se diz em relação ao professor e aluno. O agente que, valendo-se de lotação elevada em veículo de transporte público, praticar ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Isso é assédio sexual? Isso tem outro nome, importunação sexual. Grande novidade do artigo 215-A. Já vou voltar a falar dele com vocês. Indivíduo que constranger a vítima em ambiente virtual a se expor ou a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Há crime de assédio sexual, gente, assédio sexual sempre importunação de conotação sexual em relação trabalhista, superior e subordinado. Tem isso aqui? E esse fato, então, é atípico? Ou pode caracterizar um outro crime? Não é atípico. Isso é que a doutrina costuma chamar de estupro virtual. Porque vocês sabem que prevalece entendimento doutrinário e jurisprudencial, que para a caracterização do crime de estupro, não há necessidade de contato físico. Basta que a vítima tenha sido constrangida mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato libidinoso. Ainda que isso se dê pela via de um ambiente virtual sem contato físico com o agente. Então, se ele constrange com violência ou com grave ameaça para que a vítima acaricie as suas partes íntimas, se masturbe na frente de um computador para que ele possa presenciar à distância, virtualmente, o crime de estupro está caracterizado. Houve o constrangimento para que a vítima praticasse ato libidinoso. Me perdoe a utilização da palavra, mas eu precisava sinalizar especificamente o que justificou esse entendimento jurisprudencial. Era exatamente essa a hipótese. E mais, a vítima não estava nua. Porque a nudez da vítima não é elemento necessário para a caracterização do crime de estupro. Nem contato físico, nem nudez. O que importa é o constrangimento, mesmo que virtualmente. Tudo bem? Sim, pode ser, porque aquela importunação ofensiva ao pudor, lá do artigo 61, foi revogada. Então, restaria essa. Nós estamos na C, né? Indivíduo que constrangerá a vítima em ambiente virtual, existe o constrangimento a se expor ou a praticar crime de estupro virtual. Sujeito que praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima alcoolizada, incapaz de manifestar livremente sua vontade. Qual estupro? De vulnerável. São vulneráveis os menores de 14 anos, os doentes mentais que não têm o necessário discernimento para o ato e as pessoas que, por qualquer outro motivo, não tenham condições de manifestar livremente o seu consentimento para o ato. Como são as pessoas hipnotizadas, alcoolizadas, ou que receberam Boa Noite Cinderela, lembram disso? Estupro de vulnerável. Pessoal, antes da gente passar para próximas questões, eu gostaria de lembrar vocês
desta grande alteração promovida recentemente pela Lei 13.718 de 2018. Esta lei, ela alcança exatamente aquela importunação sexual que decorreu da prática de um ato em que determinado agente ejaculou dentro daquele coletivo lá no estado de São Paulo. Lembram disso? E o que acontece? Antes daquele episódio, nós tínhamos dois tipos penais possíveis. Nós tínhamos a configuração, a luz, por favor. Nós tínhamos a configuração de uma contravenção penal, prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções, que caracterizava aquilo que a gente chamava de importunação ofensiva ao pudor. Isso acontecia quando o sujeito importunava, dava canseira, incomodava alguém em um lugar público ou acessível ao público, sempre com uma conotação sexual. Isso caracterizava uma singela contravenção penal. E, por outro lado, nós tínhamos um crime de estupro, o artigo 213 do Código Penal. E o crime de estupro, ele se caracteriza pela conduta de constranger, mediante violência ou grave ameaça. É preciso a utilização de um ou outro desses meios de execução para que o agente possa alcançar forçadamente, sem o consentimento, sem a vontade, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Muito se questionava, muito se discutia qual seria a correta adequação típica desse comportamento. Quando não se verificava, quando não se identificava contato físico entre o autor e entre a vítima. E vocês viram que contato físico já não é mais um elemento diferenciador. Nós sabemos que há crime de estupro independentemente de contato físico, bastando que exista o constrangimento mediante um ou outro desses meios de execução. E aí, quando a gente se deparou com aquele fato que envolvia o agente que ejaculou no transporte coletivo em São Paulo, a discussão envolveu a sociedade como um todo. Especialmente porque o sujeito, ele foi preso inicialmente pelo crime de estupro, mas logo foi liberado porque o comportamento foi desclassificado para caracterizar contravenção penal. E para as contravenções penais, nós impomos procedimento sumaríssimo, lavratura de termo circunstanciado de ocorrência e liberação imediata do sujeito, tão logo firmado o compromisso de comparecer perante a autoridade quando intimado, lembram disso? Ou na data que porventura já tenha sido designada. E isso gerou um clamor social que foi veiculado pela imprensa, impulsionado até que chegou ao Congresso Nacional. E nós tivemos, muito provavelmente por conta desse episódio, do clamor midiático que isso gerou, a edição da Lei 13.718 de 2018, que acrescentou o artigo 215-A, para tratar da chamada importunação sexual, que hoje aparece como um delito intermediário, mas que precisa ser lembrado porque esta lei que acrescentou esse artigo, a Lei 13.718 de 2018, promoveu a revogação dessa contravenção penal. Então, hoje nós temos esses dois cenários. E o que nós temos aqui? Na importunação hoje sexual, é quando o sujeito pratica o ato libidinoso sem o consentimento, sem a anuência do ofendido, para satisfazer a sua própria lascívia ou lascívia de outrem.
E aí a questão que se coloca é, como é que nós diferenciamos os dois tipos penais? É pelo contato físico? Olha a questão que invocou a primeira aplicação desse instituto pelos nossos tribunais superiores, precisamente pelo STJ. O fato era, determinado agente apalpou os seios de uma mulher por cima da roupa. Isso é importunação sexual ou há crime de estupro? Sem considerar a data do fato. Eu vou tomar o exemplo apenas por empréstimo e pensemos que ele tenha sido praticado hoje. Não vamos falar de retroatividade, de lei penal, mas vamos pensar hoje. Há crime de estupro ou há crime de importunação sexual? Você pratica o ato libidinoso sem anuência, sem consentimento, para satisfazer lascívia. E para ter estupro, quais são os meios de execução destacados em vermelho? Violência ou grave ameaça. Não é contato físico, gente, que diferencia. É possível estupro mesmo sem contato físico. O que diferencia é o meio de execução escolhido pelo agente. Acabei de falar. Estupro virtual, lembra? Então, gente, me digam. É importunação sexual. Sobre dever ser ou não dever ser, nós não podemos refletir no dia da prova. É preciso uma submissão à imperatividade da lei? Ou todos os preceitos de lei estão preenchidos e há o crime? Ou a ausência de um deles inviabiliza a caracterização do crime? Então me diga, existiu violência ou grave ameaça? Não teve. Então só pode ser com o coração doendo pelo seu clamor punitivo, importunação sexual. Estamos claros até aqui? E precisam lembrar, todos os crimes contra a dignidade sexual são perseguidos mediante ação penal pública incondicionada. Gente, pera, eu não acabei. Eu tenho coisa importante para dizer para vocês. Ela vai embora antes de acabar a aula? Obrigada, linda. Se Deus quiser. A gente encontra no Passando a Limpo, viu? Um beijo. Obrigada por tudo. Pessoal, eu preciso sinalizar uma coisa importante para vocês, para a gente já avançar. Não está na hora, eu preciso terminar isso aqui. Crimes contra a incolumidade pública e a paz pública. Eu preciso sinalizar para vocês uma diferença que vocês têm que levar para casa, têm que levar para o dia de prova, acende a luz, por favor, em relação a 3 tipos penais. Nós precisamos lembrar da chamada organização criminosa. Sugiro que vocês anotem isso, pessoal. A organização criminosa, ela está prevista em termos conceituais, no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Por que eu digo em termos conceituais? Porque o crime de organização criminosa está previsto no artigo 2º, mas é uma norma penal em branco, cujo conceito a gente busca aqui, nesse artigo 1º, parágrafo 1º. Esse delito de organização criminosa não se confunde com a chamada associação criminosa, que, por sua vez, está no artigo 288 do Código Penal, que também não se confunde com crime de constituição de milícia privada, que está mencionada no artigo 288
A do Código Penal. E a diferença que nós estabelecemos entre esses tipos penais se refere ao número mínimo de agentes, número mínimo de agentes, organização interna, e, por último, finalidade, especial fim de agir. É a partir desses 3 requisitos que a gente diferencia os tipos penais. A linha não está das mais retas, mas o tempo está curto e eu tenho que encerrar isso aqui. A gente diz que a organização criminosa nada mais é do que uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Temos, portanto, como o próprio nome já sinaliza, uma organização interna. É preciso identificar uma estrutura hierárquica, uma estrutura ordenada entre os seus membros, mais uma divisão de tarefas. Não é preciso que exista dentro da organização criminosa um código de postura, uma previsão escrita, formal, daquilo que cabe a cada um dos seus integrantes. Porque essa estruturação ordenada, hierarquizada, verticalizada e a divisão de tarefas resta caracterizada, ainda que isso se verifique informalmente, no boca a boca. E por que a gente diz estrutura hierárquica e divisão de tarefas? Porque nós temos, e lamento dizer, na organização criminosa, um semelhante planejamento empresarial da criminalidade. É atribuída a cada um daqueles membros uma tarefa específica de acordo com as suas aptidões físicas. E, além disso, ou intelectuais, inclusive, muito bem. E, inclusive, a gente precisa lembrar que se a gente falasse de uma organização criminosa especializada na prática de delitos de roubos de veículo, eu teria uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, quando a gente atribuísse a um a atividade promover a subtração patrimonial, ao outro promover o desmanche do veículo ou promover a falsificação do documento, o outro ficar responsável pela revenda do veículo, ou seja, a gente divide, nós vamos compartimentalizar as atividades. E depois disso, tudo isso é feito com a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza. Aqui há um trocadilho muito frequente em prova. Costuma-se dizer que a finalidade da organização criminosa é a obtenção de vantagem apenas econômica. Não é. É vantagem de qualquer natureza, patrimonial ou não. E os agentes precisam buscar essa finalidade mediante a prática de infrações penais. Quando a gente diz infrações penais, nós estamos falando de um gênero que alcança crimes e contravenções penais. Mas é imprescindível que essas infrações penais tenham pena máxima superior a 4 anos. Ou, alternativamente, que tenha um caráter transnacional. Quando a gente fala de infrações, um beijo, com pena máxima superior a 4 anos, é fácil vocês lembrarem desse número que é cabalístico no direito penal. Nós temos um número mínimo de 4 agentes. E a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Outro trocadilho comum de prova. Nós não estamos falando de pena máxima igual ou superior. Eu estou falando de pena máxima superior. Máxima superior a 4 anos. Tudo bem? E é natural que nós sabemos que não existem contravenções penais punidas com pena máxima superior a 4 anos. E sabemos que a escolha dessa quantidade de pena não é aleatória.
Nós sabemos a modificação que isso representa em um dia a mais de pena. Se eu tenho 4 anos em um dia, isso modifica o início do cumprimento da pena em termos de regime, afeta o tempo da prescrição e inviabiliza a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É um rigor punitivo demonstrado pela fixação proposital desse quantitativo de pena. Mas nós temos um critério alternativo. Independentemente da quantidade de pena, se a infração penal, o crime ou a contravenção se revestir de transnacionalidade, quer dizer, transcender aos limites do nosso território, extrapolar os limites do território brasileiro, nós temos a possibilidade de configuração da organização criminosa. Tudo bem até aqui? A organização ou transnacional, ou ele tem pena máxima superior a 4 ou transnacionalidade, um ou outro, tudo bem? Alternativo, não cumulativo. Isso não se confunde com a associação criminosa, porque a associação nos diz associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Falou alguma coisa de organização interna? Não. Por isso a gente vai entender que esse requisito ele pode até existir, mas ele não é necessário para a caracterização da associação. A gente pode dizer, então, que a organização interna na associação é requisito dispensável. Tudo bem até aqui? E depois disso, se eu estou falando de crimes, e se 3 ou mais agentes associam-se com estabilidade, permanência, para praticar contravenção penal, existe a associação criminosa? Sim ou não? Não existe associação criminosa, porque a gente não pode aplicar analogia em malam partem. Tudo bem, gente? Depois disso, nós temos o crime de constituição de milícia privada, que na realidade sinaliza a constituição de organização paramilitar, milícia privada ou particular e grupo ou esquadrão de extermínio. Quando a gente fala de organização paramilitar, nós estamos falando de associações civis armadas, e que, embora não sejam organizações militares, não sejam exército, elas se organizam como se fossem. Por isso que a gente diz paramilitar, tudo bem? Imitam o modelo militarizado. Tudo bom até aqui? E depois disso, a gente fala de milícia privada para alcançar aqueles grupos, geralmente de pessoas que não são civis, que são grupos armados e que têm uma especial finalidade de ocupar espaços deixados pela ausência do Estado. E eles ocupam esses espaços territoriais, implicando, promovendo em coação, em constrangimentos a essas pessoas. Querem dominar o espaço? Vocês estão assistindo o que vem acontecendo no Rio de Janeiro em relação a isso. E, por outro lado, nós temos o grupo ou esquadrão de extermínio, para alcançar aquele grupo de pessoas que se auto-intitulam os matadores, os justiceiros, e se agrupam com a finalidade de exterminar, de promover matança generalizada das pessoas que eles rotulam como sendo perigosas, como sendo perniciosas, como sendo os bandidos, sabem como? Isso é grupo ou esquadrão de extermínio. E aí o interessante da gente compreender é que esse tipo penal ele não menciona número mínimo de agentes. E nada menciona sobre organização interna, por isso a gente diz que esse requisito é dispensável. E depois disso, nos diz que a finalidade deles deve ser, olha a aberração jurídica, cometer crimes previstos no Código Penal. Ô, gente, tem. E os crimes previstos nas leis penais especiais, tortura, está previsto no Código Penal? E aí, se esses sujeitos que se organizaram, constituíram milícia privada, praticam tortura ou se organizam para praticar tortura, há crime de constituição de milícia privada? Não tem.
É só os crimes previstos nesse código, quer dizer, no Código Penal, aberração jurídica, mas o princípio da legalidade não nos deixa outra solução. E agora eu quero que vocês raciocinem comigo para a gente identificar qual é o número mínimo para a constituição de milícia privada. Aqui nós precisamos utilizar uma interpretação sistêmica do Código Penal. E a gente precisa lembrar daquele crime de furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Isso está mencionado lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º. Ele diz assim, que o furto será qualificado quando houver o concurso de 2 ou mais pessoas. E, por outro lado, nós temos também, lá naquele crime de constrangimento ilegal, lembram? Artigo 146, no parágrafo 1º, ele diz assim, falei primeiro, escrevi segundo. Ele diz assim, que as penas serão aplicadas em dobro e cumulativamente quando para execução do delito reunirem-se mais de 3. Mais de 3 quer dizer pelo menos 4. Estou mostrando isso para que vocês percebam que quando o Código Penal se contenta com 2 pessoas, ele fala. Quando ele quer 4, ele fala. Então, nessa interpretação sistêmica, não olhando para o artigo 288A isoladamente, mas olhando para o todo do ordenamento jurídico penal onde ele está inserido, qual é a melhor conclusão que a gente pode chegar? Se ele se contentasse com 2 pessoas, tinha falado. Se quisesse 4, tinha falado. Se nada disse, só pode ser 3 pessoas. Tudo bem? Isso é uma interpretação que chega a um resultado declarativo. Mas antes disso, gente, me permita demonstrar para vocês uma diferença que se estabelece entre esses 3 tipos penais e o chamado concurso de pessoas. Todos esses tipos penais possuem 2 elementares que são implícitas, não estão claramente listadas, mas sem elas não existe nenhum desses crimes, que é a estabilidade e permanência. É preciso que essa associação entre os agentes se verifique de modo duradouro no tempo. Por quê? Se não existir a estabilidade e permanência costuma aparecer em alguns concursos que não me parecem muito técnicos, como tem uma questão dizendo exatamente isso, costuma se substituir por habitualidade, mas podem tratar como correto. Já estou encerrando, só mais um minutinho. Se eu não tenho estabilidade, se eu não tenho permanência, mas um acordo, um ajuste meramente passageiro, meramente efêmero, eu teria no máximo concurso de pessoas. Pessoas, lá do artigo 29 do Código Penal. E outra distinção, na verdade, outra informação importante. Todos esses... já vou embora. Todos esses crimes são classificados como crimes formais. Vocês viram que existe finalidade. A finalidade na organização criminosa é praticar infração penal com pena máxima superior a 4. Ou que tenha caráter transnacional. Na associação, a finalidade é cometer crimes. Na constituição de milícia privada, a finalidade é cometer crimes previstos no Código Penal. Esta finalidade basta para a caracterização do crime. Ainda que nenhum desses crimes tenham sido efetivamente praticados, restará caracterizada a organização, a associação, a constituição de milícia privada, bastando que os demais elementos estejam preenchidos. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Pessoal, e aquele abraço da aprovação eu darei para vocês no dia do Passando a Limpo. Por agora, fica o meu desejo de que vocês acompanhem mesmo as aulas que eu vou gravar no estúdio, porque farei com muito cuidado, com muito carinho e pensando que vocês estão me assistindo. E no mais, eu estou lá no Instagram à disposição de vocês. Um beijão no coração, pessoal do online, recebam o meu abraço. Toca aí que a aprovação é nossa. Um beijo para vocês, valeu demais, gente.